4 mulheres integrantes do Ministério. Mas sem status de ministro. Mas, olha, convenhamos, há pessoas que se seduzem com a história de ser ministro ou não. Eu já exerci funções sem ser secretário de Estado e, entretanto, desenvolvi trabalhos extraordinários. Quer dizer, o rótulo ministro não é um rótulo que vai digamos assim, fazer com que a pessoa haja bem, trabalhe bem ou não. Tenho certeza que estas figuras que virão para o Ministério, assim como a chefe de gabinete, farão um belíssimo trabalho para o país. Apesar das críticas durante a composição do seu ministério, o senhor também nomeou um ministro investigado na Operação Lava Jato, o ministro Romero Jucá. Se ele se tornar réu, ele não terá uma situação semelhante à do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha? O senhor tomará a atitude de afastá-lo também? Você sabe que eu sou muito atento às instituições. E quando você fala em inquérito, né, você está falando em inquirição, em indagação, investigação. Portanto, você disse bem, ele ainda não é réu. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Jucá é uma figura, olha, permita-me o elogio, ele é uma figura de uma competência administrativa extraordinária. Sobre o foco econômico, penso eu que ninguém conhece tão bem o orçamento e as razões orçamentárias como ele, em primeiro lugar. Segundo lugar, tem uma capacidade de articulação política que é fundamental na democracia. Até não é sem razão, já disse a ele, que ele foi líder de governo de 3 governos, né? E hoje me ajuda enormemente na tarefa de governar o país, não é? E terceiro, eu espero, pelo menos ele tem me afirmado, com absoluta tranquilidade, que os dados que chegam aos ouvidos dele é de que quando alguém diz alguma coisa, diz por ouvir dizer. Então nós não temos que pensar porque a pessoa investigada, ela está, digamos assim, com uma espécie de morte civil, não pode mais fazer nada no país, né? Mas se ele se tornar réu, qual vai ser a sua atitude? Daí eu vou examinar. Vai examinar. Vou examinar. O senhor já reiterou várias vezes o seu apoio à Operação Lava Jato, inclusive no seu discurso na quarta-feira. O senhor sabe que declarações geralmente têm que ser confirmadas com ações. O senhor pretende manter o diretor-geral da Polícia Federal, que vem conduzindo essas investigações até agora e sem questionamentos? Pretendo. Você sabe que ele sairá quando desejar e quando houver um ajustamento entre ele e o ministro da Justiça. Agora, eu acho que o Executivo não tem o direito no sentido constitucional, de interferir numa questão que está sendo levada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Não haverá interferência nenhuma. Delatores da Lava Jato citaram o seu nome. Em 2 situações, disseram que o senhor indicou diretores da Petrobras, que depois se envolveram em corrupção, e que o senhor recebeu uma doação de 5 milhões de reais de uma das empreiteiras. A Procuradoria da República não viu nisso motivo suficiente para abrir investigação. Mas essas citações constrangem o senhor de algum modo? É uma pergunta que comporta uma resposta tão singela, tão fácil, tão tranquila. Em primeiro lugar, quando dizem que eu patrocinei, não é, a nomeação de um diretor da Petrobras, eu lhe explico. Como já expliquei dezenas de vezes, publicado na imprensa brasileira. Eu era presidente do partido e quando as bancadas iam indicar alguém para um cargo, me apresentavam um cidadão. No caso presente, foi precisamente isso que se deu. Apresentaram-me o cidadão que foi nomeado depois diretor da empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tal história da doação é interessante, fala-se como se alguém tivesse chegado perto de mim, aberto o bolso da minha calça, então, olha, 5 milhões, abre aí que eu vou colocar no seu bolso. Não foi isso. Tão logo surgiu essa ideia, o meu assessor de imprensa foi ao partido, PMDB, e verificou o ingresso dessa quantia, até era um pouco mais, eu acho, dessa quantia, ou um pouco mais, que entrou na campanha. Na campanha. E entrando na campanha, depois prestou-se conta. As contas foram prestadas ao tribunal. Portanto, o senhor procurador-geral, como você disse, quando disse que não haveria indícios, primeiro porque o próprio cidadão que foi nomeado declarou na delação que eu não o indiquei. Não é? Então quando o procurador-geral agiu dessa maneira, foi alicerçado nos próprios depoimentos.
A Câmara dos Deputados hoje vive uma situação anômala, com o afastamento do seu presidente e seu aliado, Eduardo Cunha. O senhor concorda com muitos dos seus companheiros de que ele deveria renunciar ao cargo para que a Câmara pudesse retomar assim, a normalidade necessária nesse momento assim, tão importante do país? Você sabe que se eu respondesse positivamente a essa pergunta, eu desmentiria tudo que eu disse antes. Porque o que eu tenho dito ao longo dessa entrevista, e tenho também afirmado e reafirmado, é que um poder não deve se meter em outro poder. Eu não vou entrar nessa história do Legislativo. O Legislativo faz o que quiser. Mas mesmo sendo um momento tão importante e da necessidade de aprovação de medidas na Câmara, mesmo assim o senhor vai se omitir diante dessa questão? Não vou me omitir, porque já combinei que ao mandar as medidas essenciais para a governabilidade, eu mesmo talvez vá ao Congresso, pedirei aos líderes e os líderes levarão adiante. Vou formular a pergunta diferente. A renúncia de Eduardo Cunha facilitaria as coisas? Tanto faz. Para mim, isso não altera nada. O senhor, junto com a presidente Dilma Rousseff, ainda enfrenta um processo de cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral. O senhor já teve como estratégia separar o seu nome, a sua prestação de contas da presidente Dilma. O senhor não acha contraditório isso, já que o senhor mesmo aqui nessa entrevista afirmou que o senhor foi eleito junto com ela, que as duas fotos estavam lá na mesma chapa, que a eleição de um é a eleição do outro? Eu devo reconhecer que a posição do Tribunal Superior Eleitoral é nessa direção. Mas é interessante, nós temos, e aqui vai digamos assim, um debate acadêmico e jurídico que vai interessar muito, penso eu, ao Tribunal Superior Eleitoral. Você veja, a regra básica da Constituição é que nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Esta é uma regra dos direitos individuais que é utilizada em todos os foros. Ora bem, quando a acusação se dá pela campanha da senhora presidente, não envolvendo a campanha do vice-presidente, porque o vice-presidente tinha uma contabilidade própria, tinha um comitê financeiro próprio, teve recursos próprios. Se não envolve o vice-presidente, não tem sentido. Seria a única exceção ao texto constitucional em que a penalidade imposta a um ao... E aí, eu confesso a você, há dezenas de argumentos reveladores que uma coisa é a figura institucional do presidente da República, outra coisa a figura institucional do vice-presidente da República. Se o senhor for confirmado como presidente ao fim do julgamento no Senado da presidente afastada Dilma Rousseff, que legado o senhor gostaria de deixar no dia 31 de dezembro de 2018? Reduzir o desemprego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ver um país pacificado, em que os brasileiros passem a dar-se as mãos, não há mais essa divergência, e uma conjugação de esforços dos estados, dos municípios. Aliás, eu pretendo rever um pouco o sistema federativo, de molde a fortalecer os estados e municípios, portanto, a pacificação do país e a harmonia interna. Este seria, penso eu, o melhor legado que eu poderia deixar. Se o senhor conseguir tudo isso, o senhor será candidato à reeleição? Não. Sabe que se eu cumprir essa tarefa, eu me darei por enormemente satisfeito. Em nenhuma hipótese o senhor seria candidato à reeleição? É uma pergunta complicada, né? Nenhuma hipótese, de repente, né? Pode acontecer. Mas não é a sua intenção? Não é a minha intenção. Aliás, não é a minha intenção e é a minha negativa. Eu estou negando a possibilidade de uma eventual reeleição, até porque isso me dá maior tranquilidade. Eu não preciso, digamos assim, praticar gestos ou atos conducentes a uma eventual reeleição. Eu posso ser até, digamos assim, impopular. Mas desde que produza benefícios para o país, para mim é suficiente. Muito obrigada, senhor presidente. Uma correção. As filhas do presidente em exercício, Michel Temer, se chamam Luciana, Clarissa e Maristela, e não Marcela, como disse.